Meu nome é Lorival Neno, meu número é 3356, sou candidato a deputado federal e gostaria de falar de algumas das minhas propostas e dos pensamentos que eu acho da política atual e por que eu estou saindo candidato e o que nós precisamos mudar. Para mim, todos os nossos problemas se resumem em educação. Mas os temas mais usados, os temas principais são educação, segurança e saúde. Nós vamos observar que esses itens eles podem ser resolvidos de maneira muito mais prática, muito mais fácil do que os projetos mirabolantes que nós ouvimos até agora. O que nós poderíamos melhorar na saúde? Eu vou dizer algo interessante. A saúde está diretamente atrelada à educação. Para melhorar as filas dos hospitais, está atrelado à educação. Você vai perceber isso de maneira bem notória da maneira que eu vou colocar. Também nós temos um tema de segurança, que é um tema bastante utilizado, bastante colocado por todos os políticos, porque é um tema bastante explorado. Na verdade, o que nós temos visto em termos de segurança, somente a exploração. Resultado efetivo, nenhum até agora. Mas nós vamos colocar algo que você vai pensar e vai deduzir que isso pode dar certo. Como eu disse, todos esses fatores estão atrelados ao quê? À educação. Educação é um tema principal e que nós precisamos melhorar muito para chegarmos a um termo que possa proporcionar para todos nós uma mudança real no bem-estar de vida. Eu vou começar com um tema interessante e que talvez muita gente hoje ainda não ouviu falar. Você já ouviu falar em OSPB? Educação moral e cívica, saúde, música. Portanto, isso são matérias, são tópicos que foram tirados da grade curricular dos nossos alunos. Nós precisamos a princípio, fazer voltar na grade curricular essas matérias. O que isso tem de efeito na saúde, na segurança, na melhor condição de vida, na própria educação propriamente dita? Você vai observar que tem muito a ver. Nós vamos começar agora a falar sobre educação moral e cívica. O que se aprende em educação moral e cívica? Educação moral e cívica, eu creio que muita gente não ouviu falar, porque é uma matéria que foi tirada da grade curricular há muito tempo atrás. Educação moral e cívica, você aprende o respeito à vida, o convívio social. Você aprende o calendário cívico do nosso país, o dia da árvore, o dia do soldado, e enfim, uma infinidade do calendário cívico. Você aprende que se você não tiver um bom convívio social, você não vai viver bem. Nós temos que aprender com educação moral e cívica como se relacionar com as outras pessoas. Fazer voltar na grade curricular essas matérias. Mas de que forma? Com aulas técnicas. Mas, puxa, aula técnica de educação moral e cívica, você pode pensar, esse cara tá ficando um xarope, tá vendo coisas onde não... Quem pode dar essas aulas técnicas? Eu tenho um projeto que fala sobre isso, que é um negócio interessantíssimo. E eu sou estudante de Direito, eu estou no 6º semestre, mas isso, com certeza, já me deu condição de perceber que a pessoa que tiver, os alunos que estejam cursando Direito, estejam no 5º semestre, ele teriam duas formações. A primeira formação no 5º semestre de professor de Educação Moral e Cívica e OSPB. Por que uma aula técnica dada pelos alunos de Direito? Porque o aluno de Direito ele recebe essa carga de informação que possa passar de maneira adequada
para os alunos, de maneira bem técnica, porque o aluno de direito ele já teve sociologia aplicada ao direito, constituição dos poderes, constituição, enfim, uma matéria que é importante para que possam os alunos receberem de maneira bem técnica e aplicada. Isso vem também ajudar a fortalecer o ensino superior nessa área. Mas você vai ver também que isso pode ser aplicado na saúde. A educação, é o que eu estou dizendo, a educação promovendo um bem-estar em várias áreas. Por exemplo, um aluno, eu falei de dupla formação. Por exemplo, o aluno de direito tem dupla formação. Uma, professor de educação moral e cívica e o SPB no 5º semestre. O aluno que estuda enfermagem, por exemplo, pode dar uma aula técnica de saúde na escola com mais abrangência, com mais força, com mais ênfase na própria saúde. Que mais do que uma pessoa que está na área, estudando na área, para que fale sobre esse assunto? Então nós temos 2 matérias com aulas técnicas que possam ser passadas para os alunos de educação básica e de educação do segundo grau, de ensino médio. Agora eu falo, o que isso vai melhorar a nossa vida em relação à segurança, por exemplo. Segurança, o que nós temos hoje? Hoje nós temos curso para ser assaltado. Não interessa como o que está havendo, o que a gente observa, o que nós temos é o que é. Quando a pessoa vier te assaltar, você levanta os braços, fica quietinho, não fala nada, entrega para o bandido e acabou o assunto. Você saindo ileso é o suficiente. Não, isso está errado, isso tem que acabar. Essa sensação de impunidade tem que acabar. Por isso, nós precisamos formar o quê? Colocar mais presídios mais presídio no Brasil, mais presídio. Isso também é um assunto que tá esgotando, mais policiamento na rua. Esse papo vem de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, e a população já não aguenta mais isso porque nada está mudando. O que nós temos que fazer? Nós temos que sanear, estancar a fábrica de bandido. Onde que está a fábrica de bandido? São essas pessoas que estão sendo formadas hoje na sociedade e que não tem nada que possa propiciar um futuro mais adequado. Por incrível que pareça, o que nós temos que mudar? Oferecer algo maior. Eu vou dizer algo interessante e até lamentável. Qual a diferença de um bandido que dá um tiro na cabeça de um adolescente, de alguém e mata, e de um outro que rouba qualquer ministério, Ministério da Saúde, por exemplo, Ministério da Educação, Ministério do Esporte? Qual a diferença de um assassino matando a pessoa com arma e outro matando com falta de atendimento médico, matando o sonho dos adolescentes, matando um estudo melhor? Os dois são assassinos. Assassino tem que ser tratado como assassino. Só que um tem um requinte de crueldade maior, que um mata sob tortura. Então, um dos projetos que eu tenho para colocar lá, o desvio de verba, para eliminar esse tópico de corrupção, é o desvio de verba feito por funcionário público, eleito ou não eleito, ministro ou quem quer que seja colocado baseado com um crime de tortura, equiparado ao crime de tortura. Então isso vai aumentar a pena para diminuir e acabar com esse negócio de corrupção em qualquer instância. Hoje nós podemos observar que tem muita gente que deu desfalque em ministérios, está fazendo campanha tranquilo com dinheiro público que ele roubou para
e acha que está pousando de santo hoje. Então, tem gente que matou o sonho de atletas, matou o sonho de gente que chegou na porta do hospital e não foi atendido por falta de médicos, por falta de remédios, e muita gente colocando dinheiro no bolso e tá tudo certo. Não, tem alguma coisa errada, a gente precisa acabar com isso. Essa parte é muito interessante. Hoje a gente vê muitos outdoor, outdoor não, porque foi proibido, mas tem muita placa, muita gente. Eu ouvi um negócio que é lamentável, lamentável. Olha só como é que são as coisas. Uma senhora, ela estava carregando uma bandeira que eu acho que nem ela mesma sabia de quem. Com a cara de sofrida, um jeito, um trabalho análogo a escravo. E outros distribuindo papel. E tá lá, distribuindo papel. Será que isso é o que os políticos têm para oferecer? Há mais de 20 anos oferecendo isso. De 4 em 4 anos, distribuição de papel na rua. Esse é o trabalho que a pessoa pode fazer de 4 em 4 anos, distribuir papel e carregar bandeira? É isso que nós temos que oferecer? Nós temos que oferecer coisas maiores. Isso já não dá mais para engolir. Nós temos que oferecer uma vida digna para essa gente. Não dá mais para poder se atrelar, se abster só nisso. Então o público tem que ter algo, o nosso povo, aquele que te elegeu, tem que ter algo melhor de você. Não pode acontecer e ficar só nisso. A pessoa está carregando se quer colocar, vamos falar assim, mas ele está falando isso porque ele não tem condições de colocar ninguém na rua. Realmente eu não tenho. Eu não vou gastar 6 milhões na campanha porque o meu salário não vai dar para cobrir isso aí. Se tem alguém fazendo mais do que isso, é porque tem alguém sendo patrocinado por alguém. E eu não estou patrocinado por ninguém. Mas vamos supor que a gente vai colocar alguém na rua e tal. Mas que seja dessa forma. Faz um contrato de trabalho temporário, decente, paga o valor correto, coloca que esse tempo seja... paga os direitos de INSS, de aposentadoria, faça com que esse tempo seja incluído no período de trabalho da vida dessa pessoa. Aí eu vou chegar e falar assim, poxa vida, pelo menos naquele curto período, os políticos atuais conseguiu promover alguma coisa social para essa gente. Mas do jeito que está, não pode ficar. Do jeito que está, não existe um trabalho decente. Então vamos continuar explorando essa gente ou vamos mudar a nossa concepção, nosso jeito de pensar? Vamos mudar a nossa postura em relação às pessoas. Matar um sonho de uma pessoa, de um atleta que poderia estar hoje nas Olimpíadas, pensando nas Olimpíadas de 2016, mas foi morto por alguém que deu desfalque no Ministério do Esporte. E tem tantos outros que dão desfalque, e tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo correndo às mil maravilhas. Hoje a gente vê cada uma que é incrível. Tem gente que tá falando, olha, não pode bater, mas o cara agride mulher, agride repórter, agride tudo, tá tudo certo. Onde que nós vamos parar? Eu vou falar tudo o que eu tenho para falar, e depois eu vou fazer o seguinte, se você não quiser concordar comigo, vote em qualquer pessoa que você queira. Eu queria falar um outro detalhe para você. Eu queria falar sobre conivência. Meu amigo, é um negócio terrível. Se a pessoa comete um crime, olha, não foi eu que matei, mas você ajudou a pessoa a matar, você é conivente com aquele crime. Então hoje, se você votar mal, você é conivente com aquilo que o seu representante, que aquela pessoa que você ajudou, que aquela pessoa que você... Infelizmente não dá nem pra gente reclamar de nada. A conivência faz parte da nossa postura. Então a gente tem que ver bem em quem nós vamos votar. Se você não for votar em mim, no Lourival Neno 3356, procura um candidato, veja o passado desse candidato, veja
se ele é parlamentar, vê quantos projetos ele apresentou, vê aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele fez para o povo, e depois você avalia ele bem para poder votar nele. Eu queria falar sobre muitas coisas. Eu acho que o nosso tempo, ele corre mais do que tudo. Então, não dá para falar sobre tudo. Mas tem mais coisas que eu queria, mais coisas. Eu gostaria de deixar bem enfatizado que a educação é a base de toda a nossa mudança. Vamos voltar ao nosso tema principal, deixar essa indignação de lado e ver o que nós podemos fazer em relação a mudar o nosso país, mudar a história da nossa vida. Nós observamos que o nosso país foi o desempenho péssimo na educação. Por mais que tenha se esforçado o ministro da Educação, por mais que tenha, inclusive, olha só, a própria presidente ela insiste em fazer uma reforma política a partir de um plebiscito popular. Ótimo, eu acho que é válido. Mas antes de fazer um plebiscito popular, nós temos que semear a democracia. De que maneira nós vamos semear a democracia? Coloca na grade curricular dos alunos uma matéria chamada OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Como é que nós vamos fazer um plebiscito de reforma política com quem ninguém nem sabe como que se constitui um ordenamento jurídico, que se constitui os poderes legislativos, judiciário e executivo? Como é que nós vamos fazer uma reforma política desse jeito? Com pessoas leigas que vai responder exatamente aquilo que você quer que ele responda? Não, a gente tem que semear primeiro a educação política, a organização social e política do Brasil. Esse é o caminho. Educação é o caminho para diversas melhorias no nosso país. Como que isso vai melhorar a saúde no nosso país? Como que a educação? Por exemplo, eu falei voltar na grade curricular, a matéria chamada saúde, que foi tirada da nossa grade curricular, e colocar uma ministração de aula prática, uma aula assim de quem sabe do assunto. Eu sugeri que esses professores fossem estudantes de enfermagem que possam estar ministrando essas aulas. Quando? No meio do curso, ter duas formações. Por quê? Porque às vezes a pessoa está num curso universitário e não tem sequer um estágio. Isso, além de ajudar a garantir a chegada dessa pessoa ao fim da faculdade, ajuda no orçamento em casa e ajuda na primeira formação, que é de dar aula. Quando a pessoa vai dar aula, de qualquer que seja a matéria, ela tem que se aprimorar. Então isso vai melhorar a capacitação do ensino superior e valorizar o ensino superior e capacitar a criança na sala de aula. Como isso vai melhorar a saúde? Se você tem, por exemplo, uma saúde ministrada na criança desde pequeno, como lavar coisas simples, como lavar as suas mãos, o porquê da saúde bucal e assim por diante, o que vai acontecer? Você vai ter uma saúde não assistida, mas criada juntamente com aquela pessoa, com aquela criança que está ali vivendo uma solução saúde. Com certeza a fila no hospital vai ser menor, porque a pessoa aprendeu a se cuidar. As gravidez indesejadas não vão acontecer, porque a pessoa ela vai entender que aquilo não é o adequado para a idade, não é adequado para o momento. Vamos falar de drogas. Na saúde pode ser ministrado um curso específico de drogas, falando o que a droga faz com a pessoa. Engraçado, por falar em droga,
existe algo até irônico e complicado. Tem candidatos falando que eu vou combater a droga, mas no partido dele tem gente levantando a bandeira de liberação da maconha. Como é que pode um contraste desse? Então não tem jeito, não tem nexo um negócio desse. Tem partidos que é contra um monte de bandalheira e tem candidato falando que nós vamos lutar contra aquilo. Como é que pode um negócio desse? Então esses contrastes a gente tem que ver. É nós que temos que ver isso daí. Então a saúde, ela pode melhorar. Eu tenho um projeto que é muito interessante, que é um programa de saúde ambulatório na escola. O ambulatório médico dentro das escolas, ela vai fazer uma geração saúde incrível. Todas as crianças sendo assistidas, desde pequeno sendo assistidas por médicos, enfermeiros, dentro da própria escola. Qual adulto é doente que vai se formar tendo uma saúde sendo assistida? Isso vai melhorar a saúde, vai diminuir as filas nos hospitais e melhorar a nossa saúde no aspecto geral. Quanto à segurança, se você tem uma saúde, olha só, matéria chamada saúde também ajudando na segurança. Você tem uma matéria chamada saúde, fazendo uma prevenção contra as drogas, informando os adolescentes o que é droga, como é que ela age no corpo da pessoa, qual o dano que ela pode causar, ela vai diminuir a incidência de consumo de droga, tanto na escola, fora da escola e etc. E isso também vai refletir na segurança, porque o que acontece muitas vezes por droga? Muito furto, muito roubo, muitas coisas que podem ser evitadas simplesmente por medidas educacionais. Falar em segurança, tem um detalhe importante quanto à segurança. Rapaz, no Congresso Nacional está tramitando há quanto tempo a PEC 300? E ninguém parece que fala mais nada, parece que é um assunto que não interessa a muita gente. Meu amigo, enquanto a gente não der, olha só, presta atenção, não der ênfase e valorização para os profissionais da área de segurança, para os profissionais da área de saúde, para os profissionais da área de educação, valorizar o professor, valorizar a saúde, valorizar a segurança, nós não estaremos fazendo algo correto. Porque, sinceramente, para mim, toda o poder, ele vem de baixo. E todo o ajuste também vem ali do povo, vem de baixo. Não adianta querer fazer, eu vou fazer presídios, eu vou colocar a polícia na rua, eu vou fazer não sei o que. A educação, ela está aí. Então a PEC 300 é uma forma de você valorizar toda a polícia num aspecto nacional. Também tem uma outra PEC que é interessante, que é a PEC 308, que está tramitando no Congresso Nacional, e das pessoas que, poxa, que trabalham no dia a dia, na execução, que faz parte também desse trâmite. Justiça, a polícia prendeu, a justiça julgou, e tem a parte da execução penal, que está no Congresso, foi desprezada, está sendo desprezada, assim como toda a população também está sendo desprezada. E os agentes penitenciários do Brasil inteiro esperam um resultado positivo dessa PEC 308. Vamos aguardar e vamos lutar. Eu gostaria que todos tivessem imbuído, lutando juntamente comigo nessa PEC 308. Nós dependemos muito um dos outros. Sozinho a gente não pode fazer nada. Eu tenho certeza que se nós nos unirmos dentro de um propósito, nós vamos poder fazer muitas coisas. O tempo agora é hora de nós arregaçarmos as mangas, deixarmos os embaraços do lado, as diferenças dos lados. Eu gostaria até que as questões partidárias também fossem colocadas de lado e que todos nós, todos os brasileiros, todos os parlamentares, governadores, presidente da República, nos imbuíssemos de uma nova investidura, uma nova versão daquilo que é um país, daquilo que é realmente trabalhar para o povo.
Não dá para que nós venhamos continuar do jeito que está. País cheio de corrupção, cheio de fome, cheio de problema e cheio de máscara, que é o que nós vimos todo esse período de vida em que não dá mais para continuar dessa forma. Eu gostaria de falar sobre um último assunto. A gente falou de coisas mais firmes, mais duras, de trabalho. Vamos falar sobre cultura também. Eu gosto muito de música, inclusive sou ministro de louvor. Eu gostaria de colocar uma atenção especial para quem faz uma faculdade de música. Essa matéria, essa grade deve ser incluída também na grade curricular, porque os nossos jovens de hoje, ele precisa ter uma motivação a mais. Ele precisa saber que a escola, ela propicia também um aspecto de cultura refinado, tanto na música, como nas artes plásticas, em todas as outra parte artística, e que a escola, ela propicia tudo isso aí. E a música é uma delas. Também, da mesma forma, o ensino de maneira técnica, a pessoa que estiver fazendo faculdade de música, que tenha duas formações. No final é músico, no meio da faculdade, professor de música, que ele possa voltar para a escola com alegria, ensinando às crianças esse aspecto cultural que é muito importante. Tem uma outra coisa que nós precisamos falar. A valorização da escola, ela se deve muito com aquilo que a escola faz. Se nós colocarmos, é um desejo no nosso coração, colocarmos na escola um ginásio de esporte em cada escola. Para quê? Para que a gente venha trazer a atenção dos nossos jovens para a escola. Se nós tivermos o campeonato intermunicipal, campeonato estadual, atrelado, juntamente com o apoio da imprensa, com o apoio de toda a população, com o apoio do comércio no aspecto geral, nesses campeonatos, a gente fazer com que venha aflorar um estímulo de atletismo, de jogos e etc., com a imprensa divulgando esses jogos, ao invés de muitos programas que não são do âmbito familiar, possam divulgar esse tipo de campeonato. Isso vai trazer o jovem para uma outra dimensão. Juntamente, e falando de música também, festivais de música nas escolas. Eu acho que isso vai fazer com que o jovem ele tenha uma outra cabeça, um outro assunto para pensar. E saber que música, ele pode formar uma carreira na música, formar uma carreira no atletismo. Porque se eliminarmos a corrupção, vamos ter verba suficiente para fazer tudo isso. Eu creio que nosso Brasil vai ser bem melhor. Na verdade, é hora de nós arrancarmos todo o nosso embaraço, rever os nossos conceitos, rever mesmo do coração, rever os nossos conceitos e falar assim: eu quero fazer do nosso país um novo país. Eu quero fazer para a nossa gente aquilo que nós não recebemos até agora, mas nós temos que fazer, porque a mudança, ela depende de cada um de nós. Eu já falei, se você não concorda com as minhas ideias, procure um candidato que vá fazer realmente alguma coisa nesse sentido. Não vamos votar por votar. O que mais político almeja ver é a população falando: eu não quero saber de política. Mas você tem que se interessar por política sim. Você tem que saber que de uma carteira, de um banco escolar, do ensino fundamental, a criança tem que saber que ela pode sair dali um presidente da República, por intermédio da matéria do SPB. Que ela já pode desejar querer isso daí. Isso nós vamos estar semeando a democracia e nós vamos estar ensinando ela a viver o que é escolher um vereador, um prefeito, um governador, deputado estadual, federal, senador, presidente da República e os ministros, como que é composto, tudo isso daí. E nós vamos viver sim a verdadeira democracia, não a democracia mascarada do jeito que ela vive hoje. Meu nome é Lourival Neno, meu número é 3356.
eu gostaria de convocar a unidade de todos aqueles que estão me ouvindo hoje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com milhares de pessoas, porque nós precisamos de formar um grande exército para que nós consolidamos a nossa vitória. A nossa, que eu digo, não é a minha vitória, é a minha e a sua vitória. Porque isso vai fazer sentido para uma nova mudança. Isso vai ser realmente uma mudança. Se você quer mudar, então vem comigo nessa. Obrigado, que Deus te abençoe.